Olá, seres de luz! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Carla Gomes, eu sou a fundadora da Shadow and Light e hoje trago para vocês o tema do poder da palavra não. Vamos aqui hoje perceber como é que esta palavra nos impacta tanto, como é que nós a podemos usar, de que forma é que ela pode ser usada, em que situações e muitas vezes também desmistificar aqui o porquê de nós não conseguimos dizer que não. É verdade, às vezes é muito difícil, não é? Termos que dizer que não, seja alguma situação ou alguém. O não tem um poder incrível, não é? De, digamos, criar aqui uma barreira, de também termos a nossa própria autoestima e o nosso autovalor quando dizemos que não, porque estar a dizer que não é dizer também que estamos a fechar algo, que estamos a nos proteger de algo, que estamos de certa forma também aqui a dizer a nós próprios e ao outro, ou à situação, ou ao padrão, o que for, que não queremos mais aquilo para nós. Ok? E eu vou-vos falar aqui de alguns exemplos, vou-vos também dizer como é que vocês podem utilizar esta palavra não, porque muito importante aqui também é saber é que cada vez que nós materializamos uma palavra, não é? Porque, em primeiro lugar, as palavras estão no nosso pensamento, não é? Elas são criadas lá e depois disso elas são verbalizadas ou escritas, não é? Portanto, há muitas formas de comunicação, de expressão da palavra, do pensamento, não é? Então, nós materializamos isso. E ao materializarmos algo, temos que ter sempre em atenção aquilo que nós queremos realmente materializar nas nossas vidas e para a situação também que nós estamos a atravessar. Então, existe muito existem muitas culturas, não é? Em certas culturas que a palavra não quase que não é utilizada ou está tão enraizado o não dizer não, porque dizer não é estar, de certa forma, a incomodar o outro, é não dizer aquilo, não é? Que nós não queremos ouvir, porque se nós dissemos não a alguém ou a algo, nós estamos, de certa forma, como se fosse uma espécie de estou a incomodar o outro, estou a chatear o outro não vai gostar, e agora, e os julgamentos e as críticas, não é? Que nós vamos pensar à volta dessa palavra não, desse ato que nós dissemos não. E existe realmente muitas culturas hoje em dia que ainda têm isso muito enraizado, que não devem dizer que não, porque é má educação, porque vamos, de certa forma, magoar o outro e o que é que o outro vai pensar de nós. Meus queridos seres de luz, nos tempos que correm, na era de Aquário onde nós estamos, hoje em dia o que mais nós temos que dizer é não. Porque se nós não gostamos de algo, nós temos que dizer que não. Se nós não gostamos de alguém, nós temos que dizer que não. Se nós não gostamos de um certo padrão, nós temos que dizer que não. Claro, nós temos que dizer que não e justificar o nosso não, porque isso também é importante, não é? Mas não é, e vamos utilizar uma expressão mais comum, não é empurrar com a barriga constantemente para não ter que dizer que não, que as coisas vão melhorar ou que as coisas vão para a frente, porque só vai ficar é uma bola de neve tão grande, tão grande, tão grande, porque nós não nos permitimos a dizer que não logo ao início. Então, sempre que algo, alguém, situação, ou mesmo vocês nas vossas situações pessoais, do vosso dia a dia, deparem-se com questões em que é mais fácil eu empurrar com a barriga e isto ir cada vez mais e mais e mais e mais, ficando uma bola de neve e eu depois terei mesmo que dizer que não? Ou será que é mais fácil já dizer que não aqui e as coisas ficarem de uma forma mais esclarecidas, mais resolvidas e eu também impor os meus limites? Porque o dizer que não é estar a impor um limite, o limite onde começo eu e o outro termina. Ou ao contrário, quando o outro nos diz que não, ele terminou ali, não é? Terminou ali, definiu ali o limite dele, ok? Portanto, terminou ali, digamos assim, a barreira que tu podes ou não entrar dentro, não é? Do meu espaço, dentro da minha energia também, ok? Porque o não também define limites, define energias, define campos, define estruturas, não é? E seja que situação for, seja com que pessoa for, seja pelo tipo de obstáculo, digamos assim, desafio que nós vamos enfrentar, o não é muito importante. Eu quero que vocês tenham presentes que
É permitido nós dizermos que não. É permitido nós nos protegermos, é permitido nós impormos os nossos limites, porque não é estarmos a ser desagradáveis, ok? Não é estarmos a ser desagradáveis com ninguém e não dizemos não por maldade gratuita, não, não é nada disso, ok? É estarmos a definir o que nós queremos em concreto para a nossa vida e para o nosso caminho, ok? Por isso é que o não é muito importante. Quando muitas vezes nós não dizemos não, nós já estamos a propagar uma energia que nós não queremos. Indiretamente ou inconscientemente, essa energia vai se propagar em nós. Porque se nós não definirmos essa barreira, se não colocarmos esse limite, essa energia vai continuar a estar atrás de nós, porque nós não dissemos não. Dissemos um talvez, um mas, ou de uma forma mais graciosa tentámos evitar a situação ou a pessoa. Não, não é nada disso. Nós temos que definir logo esse limite para que essa situação, essa pessoa, o que seja, não esteja mais presente porque nós não permitimos que ela esteja. Um exemplo assim mais comum, quando alguém, por exemplo, que é muito nosso amigo ou da nossa família, seja que tipo de pessoa for, não é? Que convive connosco, que de certa forma nós temos contacto, não é? Que é uma pessoa mais íntima, não é? De nós. E quantas vezes já não passaram por essas situações, que é o exemplo que eu vou dar agora, em que alguém vos diz assim: Olha, queres, queres vir cá a casa jantar? E nós estamos naqueles dias, que não nos apetece, que apetece é ficar no nosso canto, ou fazer as nossas coisas, ou seja por que motivo for. E nós mesmo assim não dizemos que não, dizemos, eu gostava muito de ir, mas. E não definimos o não. De cada vez que estas situações acontecem, vocês estão a propagar essa energia. Ou seja, vocês estão, de certa forma, a dizer àquela pessoa que é permitido que ela continua a fazer aquele tipo de convites. E ela pode continuar a fazer aquele tipo de convites, porque vocês, em uma certa altura, podem aceitar, ou devem aceitar, ou se sentem que têm que aceitar, vocês podem aceitar, claro que sim. Mas vocês têm que definir logo, não é? Para aquele tipo de situações, para aquele tipo de circunstância, aquela circunstância em específico, vocês dizerem que não. Para a pessoa também saber que vocês muitas vezes não estão dispostos a fazer algo com aquela pessoa. Outra situação, por exemplo, é muito a questão de os limites muitas vezes serem ultrapassados entre as pessoas, seja na família, seja com os amigos, seja em que circunstância for. E vocês gostam tanto, por exemplo, da vossa mãe ou do vosso pai, do vosso irmão, agora falando num ambiente mais familiar, não é? Que é quase impossível lhes dizer que não. Aquela célebre situação de eu não consigo dizer que não ao meu filho, não consigo dizer que não à minha filha e acabo por ceder e fazer tudo. Pois é, mas isso também está-se a propagar. E as pessoas, cada vez que sabem que isto é muito inconsciente, mas às vezes é muito inconsciente, outras vezes é muito consciente. Mas de cada vez que as pessoas sabem que conseguiram dar mais um passo no limite do outro, as pessoas vão querer mais e mais e mais e mais. Portanto, não deixem, de certa forma, que os vossos limites, que as vossas barreiras energéticas sejam ultrapassadas desta forma. Aprendam a dizer que não, sintam um não dentro de vocês e digam, ok? Como eu falei inicialmente, não é para causar mal-estar ao outro, não é para lhe fazer de certa forma nenhum mal, não é nada disso que queremos aqui, ok? E também não é para estar a ser maus gratuitamente, digamos assim. É simplesmente ser assertivos, sermos assertivos connosco próprios e com o outro, seja o outro que for, ou com a situação, porque também pode ser uma situação, não é? E nós termos a certeza que aquilo é o nosso limite e não queremos ir para além dele e não queremos que ninguém o ultrapasse, ok? Outro exemplo, outra situação que eu também queria explicar aqui é de que forma é que nós também podemos dizer que não nas situações, não é? E muitas das vezes existem situações que se propagam muito na nossa vida por muito tempo, como a questão de um emprego que nós já não estamos satisfeitos, ou da questão de uma relação, um relacionamento que nós também já não estamos satisfeitos e também não conseguimos dizer que não,
não é? Para o relacionamento ou não, para a situação profissional ou para o trabalho onde nós estamos. E ao não dizer não, ao não terminar isso, não é? Ao não finalizar esse ciclo, nós estamos mais uma vez a propagar-nos naquela energia, estamos a permitir que aquele relacionamento ou que aquele trabalho interfere no nosso campo energético, interfere connosco próprios. E nós deixamos de ter limites, deixamos de ter barreiras, porque aquilo já está tão propagado em nós que nós já não conseguimos dizer que não queremos mais aquilo, ou que não queremos mais aquela situação ou aquela pessoa nas nossas vidas e nos nossos caminhos. Portanto, meus queridos seres de luz, por favor, aprendam a dizer que não. É difícil ao início trabalhar estas questões. Claro que sim, como tudo na vida, mas é um treino, é uma materialização de palavras que nós temos que fazer constantemente para que nós possamos também estarmos equilibrados no nosso campo energético, equilibrados no nosso campo físico, equilibrados no nosso campo mental e equilibrados no nosso campo emocional. É muito bom fazer esse filtro, ok? E termos a consciência que esse filtro tem que ser feito diariamente nas nossas vidas, para que nós possamos decidir, porque isto também tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Então, decidirmos o que é que realmente queremos e o que não queremos. E a palavra não é muito, muito importante para essas decisões e para essas escolhas, para a nossa própria proteção e para o nosso próprio autovalor e para a nossa própria autoestima, ok? Então, este foi o vídeo sobre o poder da palavra não. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço-vos imenso mais uma vez por estarem aqui comigo, conosco, no nosso canal e sigam-nos, ok, nas nossas redes sociais, através do nosso Instagram, shadow_e_light. Aqui também no canal vocês podem subscrever, podem fazer like e podem também aqui acompanhar constantemente, não é, os nossos vídeos, temos muita coisa ainda para vos revelar, para falar convosco, sempre que vocês quiserem podem entrar em contacto connosco, ok? Teremos todo o gosto em esclarecer as vossas questões, as vossas dúvidas e também podem, obviamente, consultar o nosso site para alguma outra questão, alguma outra informação que necessitem ou até mesmo também aqui poder ver connosco algumas das vossas situações também pessoais e não só, que teremos todo o gosto, obviamente, em vos orientar, em vos acompanhar e em vos ajudar, sobretudo, nesta jornada evolutiva. Gratidão enorme a vocês mais uma vez, meus seres de luz, e não se esqueçam de dizer que não quando têm que dizer que não e de fazer o que é correto e que é o mais certo para as vossas vidas e para os vossos caminhos. Aqui ninguém está só, estamos todos juntos nesta jornada, nesta caminhada, e é necessário, obviamente, separar o trigo do joio, como se costuma dizer, e para isso é necessário dizer que não, muitas vezes. Um grande beijinho a todos vocês, tudo de bom e vamos então ver-nos no nosso próximo vídeo.